Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Veja, muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que são os sacramentos. Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde as coisas estão perdendo o seu significado e se esvaziando. Para muitas pessoas, os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, batismo, confirmação, Eucaristia, assim por diante, são simplesmente rituais simbólicos. Como se Deus quisesse, através daqueles sinais, ensinar alguma coisa para nós. Mas os sacramentos, na realidade, são sinais, mas são sinais eficazes, ou seja, são sinais que operam, que realizam aquilo que eles significam. Portanto, o sacramento, enquanto tal, é uma ação divina. Mas, em geral, o que nós podemos dizer dos sacramentos? O que nós podemos dizer dos sacramentos é que eles são a forma que Jesus nos deu para distribuir em nossas vidas as graças e os méritos da sua salvação. E os sacramentos da Igreja, como talvez você já saiba, são 7. Temos o batismo, a confissão, a comunhão, o crisma ou confirmação, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. É um aplauso. O sacramento é um sinal visível que Jesus escolheu para deixar para nós como meio de nos trazer a salvação, que vem só dele. E é um meio dele edificar, dele santificar o seu corpo, que é a Igreja, que somos nós, eu e você. É um aplauso, foro. E os objetivos dos sacramentos são 3. Primeiro deles, edificar o corpo místico da Igreja. Segundo, santificar o homem. E terceiro, prestar culto a Deus. E por que são 7? A Igreja diz que são 7 os sacramentos da nossa vida espiritual porque ele acompanha as 7 fases, 7 etapas da nossa vida natural. A primeira de todas, nascimento, que seria o batismo. Depois o ser humano ele se desenvolve, que seria o amadurecimento na fé, a confirmação, o crisma. Depois o ser humano ele faz o que? Ele se reproduz, que seria o sacramento do matrimônio, mas também o sacramento da ordem. Sim, o sacramento da ordem. Tá ansioso para saber, né, minha filha? Então fica ligado aí que nos próximos vídeos a gente vai explicar o porquê o da ordem. Mas a nossa vida natural também precisa de alimento, não é? E o alimento espiritual nada mais nada menos do que a comunhão, o sacramento dos sacramentos, onde todos os outros sacramentos giram em torno desse sacramento maior. Mas também ficamos doentes. E o sacramento que equivale a essa etapa da nossa vida é o sacramento da confissão, que é o remédio da nossa alma, que nos cura, nos purifica e nos liberta para que a gente possa continuar a nossa vida sã em Deus. E por fim, o ser humano morre, que seria a unção dos enfermos, que é para confortar os doentes, confortar os moribundos, para que eles possam ter uma morte tranquila, uma morte em paz, uma morte em Deus. O sacramento do batismo é o primeiro que todo cristão recebe. Por quê? Ele é a porta de entrada para a igreja. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos membros da igreja, entramos para a igreja. Ou seja, fazemos parte do corpo de Cristo. São Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 27, São Paulo diz assim: vós sois membros de Cristo. Vós sois parte do corpo de Cristo. Nos tornamos membros da igreja, entramos para a igreja. Ou seja, fazemos parte do corpo de Cristo. São Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 27, São Paulo diz assim: vós sois membros de Cristo. Vós sois parte do corpo de Cristo. E cada um de vós, de sua parte, é um dos seus membros. Então, assim como esse dedo, este outro dedo, esta minha mão, são membros do meu corpo, quando nós somos batizados, passamos a ser membros do corpo de Cristo.
no batismo que a gente nasce para Cristo. Quando a gente nasce, nós nascemos para o mundo, nascemos para os nossos pais, para os vovós e para os titios. Deus já conhecia a gente desde antes da gente nascer, mas Ele quer que a gente mostre com o sinal do batismo que estamos gratos com isso e que sabemos que somos filhos de Deus. A Eucaristia é o grande sacramento da igreja. Não que os outros sejam pequenos, não, mas a Eucaristia se sobrepõe porque é o próprio Cristo presente. Nós sabemos que a Eucaristia, a hóstia consagrada, é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Presente nos nossos altares, presente nos nossos sacrários, né? Porque Ele quer estar conosco. É o grande sacramento do amor de Deus. São João, quando narrou a Santa Ceia, no capítulo 13, disse: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Naquela noite, na noite em que ele foi traído, foi exatamente a noite em que ele mais demonstrou amor, porque ele instituiu o sacramento da sua presença permanente no meio de nós. A qualquer momento que você quiser se encontrar com Jesus, você pode. Basta ir numa igreja, numa capela, onde haja um sacrário, onde o Cristo esteja ali, na hóstia consagrada, e você pode se encontrar com Ele. Né? Jesus tinha dito: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Ele, através do sacramento da Eucaristia, Ele encontrou o meio de estar presente no meio de nós. Não é? E foi o Cristo que instituiu isso. Na última ceia, com os apóstolos, Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Naquele momento acontece o que a igreja chama de transubstanciação. Quando, na celebração da Santa Missa, o padre repete essas palavras, ele age in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo. Ele como sacerdote, pelo sacramento da ordem que ele recebeu, ele participa do sacerdócio de Cristo. Então, quando ele consagra, não é mais ele que consagra, é o próprio Cristo quem consagra. Isto é o meu corpo que é dado por vós. A natureza do pão se transforma na natureza do corpo de Cristo. A espécie, aquilo que a gente vê, as aparências continuam de pão e de trigo, mas a essência, a natureza agora é o corpo de Cristo. A mesma coisa com o vinho, que se transforma no sangue de Cristo. É, meus irmãos, o sacramento da nossa força. A igreja diz que é remédio e sustento para a nossa vida. Remédio por quê? Porque cura as nossas enfermidades. Entende? Nossas enfermidades espirituais, o pecado arraigado na nossa alma, os vícios que nós trazemos, as lutas espirituais, morais que nós travamos. O sacramento da Eucaristia vai como que queimando essas ervas daninhas que vão se apegando no jardim da nossa alma e não deixa a nossa alma ser santa. E é também sustento para a nossa vida, porque é o alimento da caminhada. Aquele maná do deserto, que caía do céu e que durante 40 anos sustentou o povo de Deus na caminhada árdua do deserto, com muito frio durante a noite, com muito calor durante o dia. Aquele maná era sinal da Eucaristia. Eucaristia que hoje nós recebemos para sustento da nossa caminhada. Para viver como cristão, para ter força de enfrentar os problemas da vida, se você é casado, se você é solteiro, se você é jovem, se você é sacerdote. Né? Então, a Eucaristia é aquele remédio que, se possível, aquele pão, aquele alimento que, se possível, você precisa receber todos os dias, para você ter força de viver como Deus quer. O sacramento da confirmação completa o batismo, pelo qual nós já recebemos o dom do Espírito Santo. Quem decide livremente por uma vida como filho de Deus e pede o Espírito Santo sob o sinal da imposição das mãos e a unção com o óleo do crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder de Deus com palavras e atos. Ou seja, o batismo, ele é somente batizado, pela força da fé dos pais,
E na crisma existe um outro momento que o cara adere fielmente a esse verdadeiro campo de batalha que é ser cristão. O cara assume ser missionário, fazer um serviço dentro da igreja, meu chapa, isso é muito forte. A partir do momento que a pessoa se crisma, ele recebe não somente o Espírito Santo, mas existe uma verdadeira efusão do Espírito Santo, fazendo com que esses dons se manifestem: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Ou seja, todos aqueles dons necessários para o negro, para o galego, para a galega ficarem ali e viver a santidade. O crisma ele é muito importante, Mateus, por causa disso, para você viver uma santidade, receber a força para ir para o campo de batalha. Quer saber como? Por exemplo, antes de impor as mãos sobre você, depois de impor as mãos, antigamente, principalmente o bispo normalmente dava um tapinha na cara, exatamente porque dói, um tapinha não dói. Tô brincando, pessoal. Porque era exatamente: acorda, cristão, vive a santidade.